Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 2. O personagem central do Apocalipse. Primeira parte. Neste estudo, vamos apresentar Jesus como o Todo-Poderoso e amorável Salvador. Jesus Cristo, sim. A palavra Apocalipse significa revelar ou descobrir. O livro começa dizendo que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e expõe um terrível conflito que alcança dimensões cósmicas, no qual existe um vilão implacável e um herói que impressiona. Muitos ignoram que este herói é nosso Senhor Jesus, identificado por 38 nomes e títulos descritivos diferentes. Nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes, e em todo o livro existem umas 250 referências à sua sublime pessoa. Veremos que em Apocalipse 1, 11 e 12, Jesus aparece entre os 7 candeeiros. Aqui temos outro símbolo. Apocalipse 1, 20 oferece-nos a chave. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Num estudo posterior, veremos que estas 7 igrejas representam 7 períodos do povo de Deus a partir do primeiro século da nossa era. Essa visão nos revela o enternecedor cuidado de Jesus por seus filhos em seu jornadear entre sua congregação através dos tempos. Ao analisarmos as mensagens das 7 igrejas, descobrimos que ali aparecem 7 descrições de Jesus, as quais salientam diversos aspectos de sua incomparável pessoa e que, em conjunto, dão-nos uma visão magnífica de Cristo. Vejamos agora aspectos da personalidade do Senhor Jesus, bem realçados em Apocalipse 1, 13 a 16. Ouça. No versículo 13, Jesus se apresenta com um grande vestido que vai até aos pés. E ainda neste verso, ele usa um cinto de ouro. Já no verso 14, é revelado que os cabelos de Jesus eram brancos como a lã e a neve. E no verso 14 ainda, os seus olhos são apresentados como chamas de fogo. Já no verso 15, temos que os seus pés são como um metal reluzente, incandescente, e a sua voz, ainda no verso 15, como a voz de muitas águas. No verso 16, o seu rosto é como um sol resplendente. Percebamos então a grandiosidade da imagem de Jesus Cristo apresentada ao apóstolo João. Não se pode deixar de notar que todos os aspectos da sua imagem são de engrandecimento máximo. Lendo Daniel 5-9 e comparando com Apocalipse 1:17, podemos notar o tremendo impacto que causou ao profeta Daniel e ao apóstolo João a magnificência do Senhor Jesus. Ficaram impressionadíssimos, sem forças. Saibamos ainda, prezados, que no Apocalipse, Cristo não aparece como fraco nem indefeso, nem como o incompreendido. É a revelação de Jesus Cristo como majestoso, Rei dos Reis que, com seu poder, abre o caminho e as portas da salvação e nos coloca diante da própria presença de Deus, o Pai. Nos 3 primeiros evangelhos é feita a menção 25 vezes de que Jesus falava com autoridade, com poder. Os últimos 3 versículos do Evangelho de Mateus dizem que o Cristo ressuscitado apresentou-se como tendo todo o poder no céu e na terra. E esta é justamente a gloriosa realidade de Jesus que o Apocalipse nos revela. Ele é o centro, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O que venceu a Satanás nos céus, venceu na cruz e o destruirá no final do grande conflito entre o bem e o mal. O que venceu a morte e vive pelos séculos dos séculos. Jesus é o eterno
Todo-Poderoso. Tem-se dito muitas vezes que o poder corrompe os governantes. Deve-se isto, sem dúvida, às motivações não santificadas do coração humano. Com Cristo, porém, não acontece o mesmo, por causa de seus motivos santificados, e o Apocalipse revela isto. Sim, Jesus é o grandiosíssimo Senhor do Apocalipse, seu personagem central. Nestas visões de Apocalipse aparecem diversos livros, os quais afetam diretamente nosso destino, como podemos observar através dos seguintes exemplos. Em Apocalipse 3:5, temos o livro da vida. Em Apocalipse 21:27, aparece o livro da vida do Cordeiro. Já em Apocalipse 20, verso 12, são mencionados outros livros, no plural. Todos os livros são mencionados em conexão com o juízo. Os que são salvos têm seu nome no livro da vida, e, por outro lado, serão apagados deste livro os nomes dos que rejeitam a Jesus. Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, encontramos uma cena de angústia vivida por João ao descobrir que ninguém tinha poder para abrir os selos do misterioso livro escrito por dentro e por fora. Livro este que estava na mão do anjo. Não se sabe o que contém este livro. Mas em Apocalipse 5, versos 6 a 9, aparece alguém que é capaz de romper os selos e abrir o livro. Ouça esta passagem bíblica. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua e povo, e nação. O Cordeiro foi o personagem que surgiu sendo capaz de abrir os selos do livro. Segundo Apocalipse 5, somente Jesus sabe quem será salvo e quem irá perder-se. Ele, somente ele, pode ler o coração e compreender quem, em verdade, é seu. É necessário que entreguemos a vida a ele. Só Jesus pode limpar-nos do pecado. Leia 1 João 1,9. Somente ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória de Deus. Veja Judas 24. Na verdade, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Por isso é que João, em Apocalipse 5, chorava sem consolo e sem nenhuma esperança, até que apareceu Jesus, o Cordeiro. Também é explicado por que os 24 anciãos exclamaram com regozijo: Digno és, quando Jesus interveio em favor daqueles pelos quais morreu. Percebam os amigos que os 24 anciãos proclamaram que Jesus era digno de abrir o livro tão misterioso. E é claro, eles declararam também o motivo, a razão do porquê Jesus era o único digno de abrir este livro. E a descrição desses motivos que autorizavam Jesus a abrir o livro está registrada em Apocalipse 5, versos 8, 9 e 12. Onde vemos que Jesus foi digno de abrir o livro porque foi morto e com o seu sangue comprara ele para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Sim, Jesus foi digno de revelar,
de abrir o livro, de instruir a sua igreja, o seu povo, porque ele, somente ele, foi quem morreu para trazer ao céu, a Deus, todas as pessoas que o aceitaram como seu Salvador. O título Cordeiro é mencionado 26 vezes em Apocalipse e se refere unicamente a Jesus. Assim o declara João Batista em João 1:29. No ritual simbólico do santuário do Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador e seu sangue limpava do pecado. No Novo Testamento, é-nos ensinado que Jesus é a realidade daquela simbologia. Digno é o Cordeiro, sim, digno é o Cordeiro, sim, digno é o Cordeiro, sim, que foi morto. Glória, aleluia, louvai-o, aleluia, glória, aleluia, ao Filho de Deus. Venha o reino teu, Senhor, consumir a todo mal, traze a bênção milenial,